A paz de Cristo a todos, a paz de Cristo a ADVEC Brasil, a ADVEC Portugal e a ADVEC Boston. Essa tarde, uma tarde muito especial, onde estamos participando deste grande evento aqui, de grande relevância, que é a Maratona da EBD. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho, pela oportunidade e também pelo convite que me fora feito através do pastor Ronaldo de Jesus. Hoje nós estamos aqui na ADVEC Marabá, representando a região norte do nosso país. Eu também quero louvar a Deus pelos palestrantes que me antecederam, pastor Henrique Bravo, professora Roberta Galvão, pastor André Willis, também o pastor César Carreira de Brasília. Deus abençoe a vida de todos vocês que palestraram aqui, que me antecederam. Deus abençoe. Eu sou o pastor Felipe Mendes, casado com a pastora Jéssica Mendes. Nós estamos aqui na ADVEC Marabá nesse momento, nesse período. E o tema que me foi proposto é a igreja, o organismo vivo. O texto bíblico básico está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz assim: porque assim como o corpo é um, e tendo muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Os objetivos da nossa lição, nós vamos falar sobre a importância, compreender que por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Saber sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja. Defender o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, como organismo ordenado. Então, vamos à nossa introdução. Quando nós falamos acerca do organismo vivo, falamos da igreja viva, um organismo vivo que chama-se a igreja, logo vem à nossa memória sobre o corpo humano. Então, a introdução que nós vamos falar aqui agora é: o corpo humano, ele é constituído por diferentes órgãos e sistemas, que juntos desempenham diversas funções essenciais para a sobrevivência do indivíduo e trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do organismo. Assim como o corpo humano, ele tem diferentes órgãos, sistemas, tem o esqueleto, que é a estrutura de todo o corpo, e todos eles desempenham as suas funções, os seus ofícios, que são essenciais. Assim também a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos, um organismo vivo, que é a igreja, e diferentes membros dentro dela, onde cada um vai desempenhar o seu ofício de acordo com a vontade e o aperfeiçoamento de todos para a obra do Senhor. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de tratar aqui com todos é a fundação bíblica, Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, Ele é um projeto divino. Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. A igreja já foi separada desde a fundação do mundo, e este texto em Efésios 1:4 relata exatamente esse entendimento que nós estamos tendo aqui agora. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala de um mistério que estava oculto. Está lá em Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O que nós vemos hoje como instituição, como templo onde as pessoas se reúnem, onde diferentes pessoas se reúnem para cultuarem a Deus, para oferecerem cultos ao Senhor, na verdade isso já foi criado no coração de Deus, porque Deus já havia estabelecido isso para este tempo. Quando nós vemos a igreja primitiva, por exemplo, quando Jesus ele vem desempenhar o seu ofício, seu ministério terreno, ele vai convocar seus discípulos, para que assim
após a sua missão aqui na terra, ele pudesse dar continuidade através dos apóstolos. Então, o primeiro tópico, 1.1, vai falar sobre a interconexão e a interdependência dos membros da igreja. Estamos falando sobre organismo vivo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 27 vai dizer sobre a unidade e a diversidade do corpo. Paulo vai relatar que naquele tempo em Corinto haviam muitas dissensões, heresias, cada um se intitulava mais do que o outro através dos dons que Deus distribuía para a igreja. Então Paulo ele vai advertir e exortar a igreja dizendo que todos têm a sua devida função para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da obra de Deus. Que na verdade Paulo está querendo retratar e ensinar para a igreja de Corinto é que todos aqueles que estavam ali construindo a igreja primitiva, eles tinham a responsabilidade, dentro das suas funções, desempenhar o melhor no reino de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. O que Paulo está dizendo aos Efésios é: Cristo é o cabeça, ou seja, tudo passa por ele. Não existe o corpo, o membro do corpo querendo fazer uma coisa e o outro membro querer fazer outra, porque isso vai trazer problema para o corpo de Cristo. Então Paulo está dizendo, Cristo, ele é o cabeça, e os membros que estão inseridos dentro do corpo, que representam o corpo, eles precisam compreender que dentro das suas funções, eles precisam desempenhar as suas atividades, aquilo que eles foram chamados para fazer. Dentro desse contexto que estamos falando aqui, e nesse instante, podemos destacar aqui dons espirituais e o fruto do Espírito. Há uma grande diferença entre dom espiritual e fruto do Espírito. O dom espiritual, a igreja, ela é uma ferramenta para a igreja que vai orar e pedir ao Senhor para desenvolvimento da edificação do corpo de Cristo. Já o fruto do Espírito é aquele crente que, após entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ser batizado nas águas, ele vai desenvolver o fruto do Espírito, né? Então, uma diferença entre dons e a diferença entre fruto do Espírito. Dom, Deus ele dá a cada um conforme o seu querer e o seu efetuar. Era Deus quem distribuía os dons à igreja para o aperfeiçoamento e desenvolvimento e crescimento dela. Mas ao ponto que a igreja vai recebendo esses dons, também eles vão desenvolvendo o fruto do Espírito, que é completamente diferente. Deus, ele dá o dom à igreja, o fruto é o crente quem desenvolve diante de Deus. Então eu aprendo que Paulo, nesse instante aqui, ele vai combater a igreja de Corinto exatamente nessa questão, porque eles estavam intitulando que o dom era mais importante que o fruto, quando na verdade o dom Deus distribuía, e se alguém viesse a morrer e Deus viesse a requerer de volta, essa pessoa precisava dar contas daquilo que foi designado. Prova disso está no texto quando Jesus fala sobre as parábolas dos talentos, em que ele vai distribuir 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para aquele homem. E ele vai fazer uma viagem, de repente esse senhor volta e vai requerer aqueles dons que foram distribuídos. O que receberá 5 vai chegar até o seu senhor dizendo: olha, eu granjeei, completei mais 5 talentos. Muito bem, você é um servo bom e fiel. De repente aquele que recebeu 2 chega até o seu senhor e diz: olha, eu recebi 2, granjeei e recebi mais 2. Porém, vindo aquele que receber apenas 1, ele vai dizer: Senhor, eu fiquei com medo de perder, e enterrei o talento no solo. Aí a palavra vai dizer que o Senhor diz para ele: servo infiel, você não guardou aquilo que eu ensinei. O que isso quer dizer? É que quando nós recebemos de Deus, nós precisamos desenvolver aquilo que recebemos. Todo o aperfeiçoamento da igreja passa pela sua distribuição de dons e talentos. Claro, Deus faz de acordo com a capacidade de cada um. Existem pessoas que querem receber dons espirituais
E Deus ele vai olhar para a capacidade daquela pessoa, se ela está disponível, se ela tem estrutura para receber aquele dom. Porque exatamente o que estava acontecendo em Corinto era, não, o meu dom é mais importante que o do outro, a minha habilidade é mais importante que a do outro. E Paulo veio exortando toda a igreja de Corinto, informando para eles que o dom é Deus quem dá, mas o fruto somos nós quem desenvolvemos diante de Deus. Então nós vamos partir agora para Cristo como o cabeça da igreja. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, a Bíblia vai dizer: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, tudo passa por Deus. É Cristo quem é o cabeça da igreja. Não é o irmão de oração, não é a irmã que revela, não é o irmão que tem mais sabedoria. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Prova disso é o que diz o tópico 2.1. O que isso significa para a função e direção do organismo vivo, da igreja? Pois bem, a igreja não vem antes dele, mas nasce a partir dele e é o corpo dele. O relacionamento de Cristo com a sua igreja é vital para o desenvolvimento dos cristãos. Quando nós olhamos para esse texto e vemos que a igreja não vem antes dele, mas a igreja nasce a partir dele, ou seja, tudo começa a partir de Cristo, irmãos. Nós precisamos entender que dentro de uma organização, de um organismo vivo, vamos usar o exemplo do corpo humano, temos os membros superiores, membros inferiores, temos os órgãos vitais que trabalham dentro do corpo para o seu funcionamento, mas é a cabeça, o crânio, a mente, que organiza, quem direciona tudo o que acontece no corpo. Assim também a igreja do Senhor Jesus. Até no céu teve uma organização, Cristo trabalha de forma organizada, irmãos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha o que a Bíblia vai dizer: Então disse Deus, quem foi que disse? Deus: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem. O texto nos traz esse entendimento. E eles vão dizer assim, olha o que Deus vai dizer: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se até a Trindade se reuniu para a criação do homem, quem somos nós para que não façamos reuniões, para que não tenhamos organização dentro do corpo de Cristo? É por isso que nós vemos em muitas igrejas, não na ADVEC, graças a Deus por isso, que membros querem fazer uma coisa, eles querem desobedecer a liderança, querem puxar partido para um outro lado, e a igreja fica de uma forma desorganizada, porque não há obediência, não há submissão, e até a Trindade se reuniu para a criação do ser humano. Ou seja, no céu tem organização, aqui na terra também existe a organização. Por isso a igreja é um organismo vivo também organizado. Nós vemos aqui também a diversidade e unidade. Os dons espirituais dos crentes, ainda que sejam diferentes uns dos outros, são todos úteis para que juntos possamos trabalhar para servir a Deus e aos outros. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer, olha o que Paulo vai dizer, naqueles que trazem edificação para a igreja. Eles estavam preocupados, eles estavam ansiosos por terem dons espirituais, eles queriam fazer sinais, maravilhas, queriam operar grandes coisas, mas não estavam preocupados em crescerem de forma organizada para a edificação da igreja. Eu já expliquei, quando Deus vai distribuir os dons para a igreja, Ele distribui de acordo com o seu querer, mas para o aperfeiçoamento dela, para que a igreja trabalhe de uma forma organizada para o crescimento e desenvolvimento dela.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. É dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, é o Espírito, a manifestação do Espírito Santo, visando a cada um para o melhor da igreja. Não é porque o irmão recebeu um dom que ele é superior ao outro, e aquele que não recebeu nada, ele é inferior aos demais. Não é isso. Paulo está querendo dizer que os dons que são distribuídos são para um propósito. A igreja do Senhor Jesus, o organismo vivo que é a igreja, ela trabalha dentro de um propósito. E qual é o propósito, pastor? O propósito é para que Cristo, sendo o cabeça, venha desenvolver através da vida dos membros que fazem parte deste corpo. O que é o corpo de Cristo, pastor? É o conjunto de membros interdependentes. Cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Então eu aprendo uma grande verdade, eu gostaria de compartilhar com vocês. Os dons falam daquilo que possuímos, ao passo que o fruto fala daquilo que nós nos tornamos. Dom está relacionado ao que tenho e fruto ao que sou. Dom fala da minha habilidade, ao passo que fruto fala do meu caráter. Então não adianta ter dom se o fruto não foi desenvolvido na vida do cristão. Não adianta ter habilidade, sendo que a minha habilidade não está trazendo nada positivo e para o crescimento e desenvolvimento da obra de Deus. Eu fico vendo algumas pessoas, que querem tanto fazer coisas na igreja que não foram chamadas. Eu aprendi uma verdade na minha vida: nunca faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Nós precisamos entender que é Deus quem chama, e se Deus chama, Ele capacita, e se Ele capacita, Ele usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quiser, para que o nome dEle seja glorificado. Eu vou ler aqui a última parte que falou muito comigo. Dom fala da minha habilidade, ao passo que fruto fala do meu caráter. Não adianta ter posição, não adianta ter status, não adianta ser reconhecido se nós não temos caráter. Isso é fundamental na vida do cristão. É por isso que o dom, quem dá é Deus, mas o fruto fala do testemunho. E o que é o testemunho, pastor? É o que você é quando ninguém está te vendo. É o que você é quando o teu pastor não está te vendo. É o que você é no seu convívio social, no meio que você vive, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Isso sim que é fruto do Espírito, onde revela a natureza daquele cristão que passou de fato pela transformação do Evangelho. E o que é a transformação do Evangelho? É quando a pessoa tem um encontro real com Jesus. Mas quando ela tem um encontro real com Jesus, e ela passa pelo batismo nas águas, a sua vida é transformada por completo. Ela agora passa a ser uma carta aberta, um livro aberto, onde as pessoas verão o testemunho através da vida dela. Então o tópico 3.1 vai falar sobre cada membro tem a sua importância dentro do corpo. Atos capítulo 2, versículo 44, a Bíblia vai dizer: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Percebam que em Atos dos Apóstolos, Jesus ele vai enviar uma promessa ao povo: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes acontece, o Pentecostes acontece, todos são cheios do Espírito Santo, vem um vento impetuoso, enche a casa, todos são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, línguas repartidas como de fogo. E agora a igreja primitiva, ela vai crescendo e avançando na terra, ao ponto que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai pregar a sua primeira mensagem, e mais de 3.000 almas se convertem. Pedro estava cheio do Espírito Santo, bem como os apóstolos, os discípulos de Cristo. As pessoas vão se convertendo, as pessoas vão vendo a transformação em vossas vidas,
E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, no partir do pão, na comunhão. Isso fala de unidade, igreja. A unidade é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Uma igreja que está unida no mesmo propósito, não existem barreiras que possam impedir e prejudicarem o progresso e o avanço da igreja. A Bíblia diz que todos estavam unanimemente no mesmo propósito. E o versículo que lemos, versículo 44, vai dizer que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo, absolutamente tudo em comum. Eles vendiam as propriedades para o crescimento da obra de Deus. Isso quer dizer que a unidade é uma ferramenta fundamental para a igreja de Cristo. E é por isso que o diabo odeia a unidade da igreja. Não existem duas visões no mesmo lugar. Duas visões no mesmo lugar chama-se divisão. Mas eu aprendo com a igreja primitiva que eles tinham tudo em comum, estavam unidos no mesmo propósito. Prova disso é que nós vemos mais à frente, em Atos capítulo 5, vai falar acerca de Ananias e Safira. Você vai ver que quando Pedro estava cheio do óleo, irmãos, estava transbordando do azeite, e ele vai fazer com que, agora ele vai estar dirigindo o culto, onde as pessoas traziam os seus bens, as suas propriedades, as suas ofertas no templo do Senhor, e Ananias agora vai trazer a sua oferta, vender uma propriedade, e ele retira uma parte daquele valor, e vai agora entregar no altar somente uma parte disso. Pedro olha para Ananias e diz assim: por que você deixou o diabo encher o teu coração? A palavra de Pedro foi direta e objetiva, porque no reino de Deus não pode haver mentiras, e Ananias infelizmente permitiu que o diabo enchesse o seu coração. Ele retirou uma parte da oferta, entregou somente aquilo que ele achou que deveria ser entregue. Só que Pedro estava tão usado por Deus, eu brinco que Pedro tinha um raio-x de Jeová. Ele vai perceber que Ananias está mentindo dentro da casa de Deus, então Pedro vai dar sentença, porque você mentiu, a morte chega para você. Ananias morre. Agora chega Safira no templo correndo também, retirou uma parte da oferta e vai entregar. Ela não sabia o que tinha acontecido com seu esposo. Pedro olha para ela e fala assim: ô Safira, você também entrou nessa? Caiu e morreu. Foi necessário os jovens retirarem o corpo dentro do templo. O que eu aprendo com isso? É que no reino de Deus, quando você erra, existe perdão, mas quando há mentira, há quebra de confiança. Nós precisamos entender que no corpo de Cristo nada fica em oculto. Precisamos compreender que quando nós estamos na verdade e Cristo sendo a nossa verdade, nós andamos em verdade e o mundo reconhece a verdade que há em nós e através de nós, através do cabeça que é Cristo. Crescimento e maturidade, tópico de número 4. A Bíblia compara a edificação da igreja com a edificação de uma casa. Todo construtor sabe perfeitamente quais são os procedimentos, o passo a passo, o processo para a construção de uma casa. E eu vejo que o primeiro método a ser utilizado é a planta da edificação. O engenheiro, juntamente com o construtor, com o pedreiro, com a equipe dele, vai avaliar o solo, o terreno, e vai preparar o projeto para a construção daquela casa. O segundo item, os materiais da construção. Os materiais não podem ser de qualquer maneira, de pouca qualidade. Os materiais utilizados são materiais necessários para aquela construção. As pedras para serem trabalhadas na fundação, na estaca, no solo, na base, na estrutura. E o interessante é que quando a casa está sendo construída, ninguém consegue ver o seu fundamento, porque depois que ela está construída, o que se observa é somente a parte externa, mas se esquecem do fundamento, do que está interno. Assim também é a igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos ser vistos somente o que estamos externalizando, a roupa que vestimos, como nós falamos, como nós andamos, mas as pessoas precisam ver o que de fato temos dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus.
As pedras precisam ser trabalhadas. E o último item que eu acho essencial para a construção de uma casa, que vai finalizar aquela construção, sabe o que é? O controle de qualidade do engenheiro. O controle de qualidade do engenheiro é o próprio Deus que vai avaliar. E o texto que eu acho lindo para este tópico que eu estou falando, se encontra em Mateus capítulo 7, no versículo 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Não adianta, irmãos, tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer que tudo tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Fique tranquilo, a tua hora vai chegar. Fique tranquilo que o que Deus tem para a tua vida vai chegar nas tuas mãos. Você não precisa forçar nada. O que Deus vai fazer na tua vida será no tempo dele, mas fica calmo. Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te preparar, Deus vai te estruturar para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Amém? Glória a Deus. Quinto lugar, nós vamos falar sobre a missão e o serviço dentro do organismo vivo. Charles Spurgeon tem uma frase que diz assim: minha fé não repousa sobre o que sou, ou serei, ou sinto, ou sei, mas sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por mim. Não é nada sobre nós, irmãos. Se alguém levantar hoje aqui e falar assim: não, foi por minha pregação que essa pessoa se converteu, foi através dos meus ensinamentos que a pessoa hoje está firme na presença do Senhor. Você foi apenas um instrumento, nós somos apenas instrumentos, mas é Cristo, o cabeça, que habita através de nós. Não existem maneiras, métodos para você dizer que foi através de você. Todos nós que estamos inseridos dentro do corpo de Cristo, temos o cabeça como o organizador, o responsável de tudo. É Ele quem trabalha e age através de nós. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 vai dizer assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Olha o que Pedro está dizendo: cada um exerce o dom que recebeu, ou seja, use, usufrua, exercite, pratique aquilo que você recebeu aos outros. Não é para engrandecimento teu, não é para benefício próprio, é para você servir aos outros. E a nossa igreja tem como título deste ano de 2024, o ano de servir. Há uma frase que o nosso pastor sempre fala: dentro da igreja você exercita a sua fé, fora dela você manifesta a sua fé. É na igreja que você é alimentado, recebe palavra de Deus. É na igreja que você é solidificado através da ministração do Espírito Santo. É na igreja que você é instruído através das ministrações que são liberadas do altar, das palavras proféticas que são proferidas sobre nós. Mas é fora dela que o pecador precisa reconhecer que sobre as nossas vidas existe a presença de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 6 vai dizer assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Temos diferentes dons, cada um tem os seus dons que Deus distribuiu para a igreja, mas cada um precisa desempenhar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer e o efetuar do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 vai dizer: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Olha aí, não apenas a imposição de mãos,
E o pastor Henrique Bravo falou isso de manhã. Não apenas uma oração, vou aqui impor as mãos, não. Foi algo profético e liberado através da vida de alguém revestido de autoridade para liberar sobre a tua vida aquele dom. Então, se você recebeu de Deus, não brinque com aquilo que Deus te deu. Use conforme Ele quer. Use para o crescimento e desenvolvimento da igreja. A igreja em movimento, tópico 5.1. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. A igreja não é uma igreja parada. Eu brinco aqui, quando eu faço atendimento pastoral, nos meus gabinetes, quando eu vou receber algum membro novo para a igreja, eu sempre brinco com eles: olha, você está vindo porque você é resposta de oração para essa igreja. Você está vindo não para ficar parado, porque parado nós já temos aqui cadeira, temos móveis, você está vindo aqui para se movimentar. E quando eu vejo a promessa que fora feita através de Jesus para os discípulos em Atos dos Apóstolos, em que eles receberiam essa promessa, mas recebereis virtude, em outras versões vai dizer, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Olha o que a Bíblia está dizendo: vocês vão receber poder, mas vocês não vão ficar parados no mesmo lugar, estagnados, inertes. Vocês vão receber esse poder para que vocês sejam testemunhas, não só em Jerusalém, vocês vão ser testemunhas em Samaria, Judéia, até os confins da terra. O que Deus está dizendo, o que Jesus quis dizer aos discípulos é: o poder que vai vir do alto sobre vocês será um poder tão grande, em que o poder estará sobre vocês, e onde vocês forem, a presença que eu estou deixando vai acompanhar vocês. Onde vocês estiverem, a manifestação da minha glória estará sobre a vida de vocês. Mas não é para ficar parado. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? A igreja é um organismo vivo, ou seja, uma célula morta ela não vive, irmãos. Não existe uma igreja parada, uma igreja inerte. Ai, pastor, está muito bom ficar aqui parado, deixa eu sentadinho aqui no meu banco. Eu oro para que Deus venha te incomodar. Eu oro para que Deus venha te sacudir tua estrutura. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para ficarmos parados. O texto é bem claro ao dizer: ser-me-eis minhas testemunhas, ou seja, vão levar a minha palavra, vão ser através de vocês, e Cristo deixou isso para os discípulos. Vocês farão coisas maiores, sinais, prodígios, maravilhas. Certa feita os discípulos foram operar, fazer grandes coisas, e eles voltaram trazendo relatório para Jesus: mestre, nós fomos lá, nós arrebentamos, fizemos tudo, em teu nome expulsamos, em teu nome profetizamos. Jesus: ah é? E vocês disseram quem eu sou? Olha aí, do que adianta fazermos tantas coisas, do que adianta sermos tanto usados por Deus, quando na verdade Cristo quer de nós um propósito? Do que adianta fazermos tantas coisas, queremos fazer tantas coisas na igreja, se não é o propósito de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu falo de igreja em movimento, eu olho a Bíblia em Gênesis no capítulo 1, versículo de número 2. E a terra era sem forma e vazia. Em algumas versões vai dizer que o Espírito pairava sobre a face das águas. Em outras versões vai dizer que o Espírito se movimentava, se movia sobre as águas. E isso quer dizer o quê, irmãos? Que a igreja está em constante movimento. Quem tem o Espírito Santo não fica parado. Eu creio que a partir desta palavra aqui, pessoas vão se engrenar de fato, de verdade na obra de Deus. Deus vai levantar uma geração disposta a servir e a fazer a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado. A evangelização e o Espírito Santo. Quando eu olho para esse texto em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai falar exatamente sobre isso. Mas recebereis virtude, poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Sem o Espírito não há poder milagroso.
Sem poder, não há testemunho eficaz. Sem testemunho, não há avanço até os confins da terra. E se não há quem possa ir pregar o evangelho, como é que Deus vai enviar alguém? Eu olho para o livro de Isaías, no capítulo 6, exatamente, Isaías vai se colocar na condição de pecador, e ele tem uma visão, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano em que o rei morre, um profeta é levantado por Deus, e ele tem a visão da sala do trono, e a visão foi um chamado específico para a vida daquele homem, só que ele vai dizer: Senhor, os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo também de lábios impuros. Aí um anjo veio com uma tenaz, tocou nos lábios de Isaías e disse: a partir de hoje, os seus lábios são purificados. E há uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não tememos aos desafios e às dificuldades. Prova disso é que o próprio Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Você também vai vencer. Sexto tópico nessa tarde: adoração e sacramentos. Vai falar sobre o batismo e ceia do Senhor. Não são apenas simbólicas, elas são importantes pela sua origem divina. Elas não são criações humanas, mas ordenanças dadas por Deus para nos ajudar a declarar e compartilhar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 26 vai dizer assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia, ela é uma ordenança de Jesus. A Santa Ceia, ela não é simplesmente: eu vou tomar a Santa Ceia, não, hoje não quero participar não. Santa Ceia é uma ordenança de Jesus. E todos nós que temos comunhão com o corpo de Cristo e com o cabeça que é Cristo, devemos participar da Santa Ceia. Porque se não temos comunhão com o corpo e com o cabeça que é Cristo, nós participaremos de forma indigna. E Paulo vai advertir sobre isso através da palavra de Deus. Aquele, pois, que participar indignamente, não tem parte com Cristo. Ou seja, eu preciso estar em comunhão. Irmãos, até para nós ofertarmos, se nós temos algum problema com algum irmão, antes de trazer a oferta no altar, nós precisamos ir lá e acertar a nossa vida com o irmão, porque senão a nossa oferta não é recebida. Agora, imaginem participar da Santa Ceia, imaginem participar desse grande memorial, onde nós não lembramos somente da morte, mas também da grande ressurreição. E isso é apenas um ensaio para as bodas do Cordeiro de Deus. É por isso que nós precisamos entender o que diz em Salmos de número 1, a partir do verso de número 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não adianta, irmãos, quando falamos acerca da mesa, da Santa Ceia, falamos de mesa. E quando falamos de mesa, falamos de comunhão. E não tem como a gente ter comunhão se estamos sentando em mesas que não tem alianças com Deus. Olha aí. Olha o que diz o salmista: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não adianta. Luz não se dá com as trevas. Não adianta quem é de Deus e quem é do mundo.
Quando falamos de mesa, falamos de comunhão. E se nós participaremos da Santa Ceia, precisamos estar em comunhão. A comunhão é o elo, é o vínculo do organismo vivo. A unidade da igreja é fundamental. É por isso que o inimigo tenta de todas as formas destruir a unidade da igreja. Mas graças a Deus que um dos pilares da nossa igreja na ADVEC é a unidade. Na unidade do corpo de Cristo, nós avançaremos, porque a palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. 7º lugar, deixa eu avançar aqui, comunhão e relacionamentos, ou seja, comunhão, unidade. Já estou encerrando. O membro fora do corpo, ele não subsiste. Membro fora do organismo, do corpo de Cristo, ele não subsiste, ele morre. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 vai dizer assim, ó: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A comunhão entre os cristãos é uma das prioridades do Senhor Deus para a igreja. É parte do plano dele para a convivência dos cidadãos do reino. É prioridade de Deus a comunhão. É prioridade de Deus que os irmãos vivam em união. Salmos de número 133 vai dizer: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, irmãos. É união. A igreja, no seu conjunto de membros interdependentes, um é mais alto, outro é mais baixo, um é gordinho, outro é magrinho, um é negro, outro é branco, todos juntos no mesmo lugar. Cristo cabeça, dando a direção. É por isso que a igreja marcha triunfante na face da terra. Nada e ninguém tem o poder de destruir a igreja, porque Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Glória a Deus. Gênesis número 11, versículo 1 ao 9, olha o que diz, vai falar sobre a Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toca nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A Torre de Babel é um versículo explícito em Gênesis capítulo 11 sobre essa repartição de idiomas. Eles estavam querendo construir uma torre. Eles ali nesse tempo falavam a mesma língua, mas por eles criarem por eles mesmos, Deus desceu e disse assim: a partir de agora eu vou acabar com isso. Eu vou trazer agora uma diversidade nos idiomas. Já que vocês fizeram algo sem a minha ordenança, sem a minha direção, sem o propósito que eu estabeleci, então vocês vão ver agora com os idiomas totalmente diferentes. Aí agora eu volto novamente para Atos. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Todos que estavam ali entenderam o que cada um estava dizendo, mas aqui na Torre de Babel já havia acabado com tudo. O Espírito Santo, o cabeça que é Cristo, olha como é importante, como ele é vital dentro do organismo vivo. O Espírito Santo é o único
que mesmo havendo diversidade, através da presença dele consegue trazer unidade. O Espírito Santo é tão maravilhoso que dentro de uma igreja, onde tem um irmão que pensa de uma forma, outro que pensa de outra, mas quando o Espírito Santo de Deus habita, não há nada contra a verdade, e é Ele quem direciona a nossa vida. A palavra que eu quero deixar nessa tarde para todos nessa maratona é que Cristo, Ele é o cabeça da igreja, que Cristo, Ele é a pedra fundamental. Cristo, Ele vai direcionar a igreja triunfante aqui na terra, até que Ele venha. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Foi?